Bom, pessoal, agora passando para a terceira parte, né, dessa primeira introdução sobre a história do cristianismo, é importante dizer agora um pouquinho após a crucifixão e morte de Jesus, né, o que vai acontecer com o cristianismo. Então, é de se esperar que quando se morre um líder, né, de uma seita, por exemplo, né, que diziam, né, que o cristianismo era uma seita, os judeus diziam isso, né, que era uma seita, é de se esperar que quando se morre o líder, que essa seita, né, acabe, né, que se desmorone, que as pessoas desanimem, né, e percam realmente o interesse e vão embora, né, assim. Isso aconteceu, né, como eu dizia, né, naqueles primeiros que se diziam, né, aqueles falsos messias que diziam que eram, né, o Messias e tal. E isso aconteceu de fato, depois que morreram, não se falou mais desses indivíduos e tal. Mas no cristianismo vai ser diferente, e é algo que é muito interessante para a história. Porque, e na verdade vai acontecer o contrário. Não só eles não desanimaram, mas eles redobraram a coragem e começaram a pregar, digamos assim, a boa nova nos quatro cantos do mundo, o que é algo interessantíssimo, né? E se por ora a mensagem estava restrita apenas aos judeus, a partir de agora a mensagem ela estava aberta também para os povos gentios, que eram os povos, digamos assim, pagãos, né? Os gentios são povos pagãos. Então, o cristianismo, né, os primeiros apóstolos começaram a levar essa mensagem para outras regiões, por exemplo, para não ficavam restritos ali ao Oriente Médio, mas levavam para a Grécia, levavam para, né, o norte da África. Então, assim, foi realmente uma grande aventura e o cristianismo foi crescendo. À medida que o cristianismo foi crescendo, né, o número de fiéis, digamos assim, que se chamavam cristãos, houve também uma grande repressão. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, a gente vai ter uma perseguição brutal, brutal mesmo do cristianismo, tanto por parte dos judeus, quanto por parte também do Império Romano, né? O grande imperador Diocleciano, que vai ser o grande imperador romano, ele vai ser o cara que vai mais perseguir os cristãos, vai ser o imperador que mais vai perseguir. Segundo alguns historiadores, cerca de 50 mil fiéis, né, cristãos foram mortos, né, foram levados ao martírio. O que seria um martírio? Martírio é quando uma pessoa morre por causa da fé, morre sem recusar a fé em Jesus, né, no cristianismo. Então, são chamados de mártires, tá? Então, só para vocês terem um pouco essa dimensão, né? Mas o que é mais interessante disso tudo é que, né, tem inclusive uma frase que diz, né, que o sangue dos mártires é sementeira de novos cristãos. Então, o mais interessante é que morriam muitos cristãos por causa da fé e mortes brutais, mortes, né? Muitos eram jogados na boca de animais selvagens, eram diversão para os romanos, outros eram colocados e queimados vivos, então são mortes muito brutais, né? Novamente, ao invés de esmorecer-se, né, desse movimento, de certa forma, desmoronar e acabar, poxa, estamos sendo perseguidos de forma brutal. Isso cada vez mais crescia e novos cristãos, né, iriam aparecendo e tal. Até, né, que a gente vai ver que o Império Romano, que até então perseguia demais o cristianismo, vai se tornar um império cristão, tá? Mas isso aí é um papo para a próxima aula. Então, a próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o Império Romano, como o Império Romano se torna um império cristão, e também nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre
a história da igreja no período medieval, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço, até mais!